Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre Segunda Guerra. Eu falei anteriormente sobre regimes totalitários e agora vou falar da consequência desses regimes para toda a Europa e depois para todo mundo. Ana, você tem alguma coisa para falar a respeito da Segunda Guerra? Tipo, sua opinião pessoal? Bom, na faculdade a gente viu, diversas explicações sobre Segunda Guerra, a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, mas teve uma que me chamou a atenção e eu quis trazer aqui para vocês. Eu quis trazer para vocês a teoria de uma grande guerra ao invés de duas grandes guerras mundiais. Por que isso? Bom, primeiro, escuta os argumentos desses historiadores, porque eles vão fazer vocês pensarem um pouco. A gente tem o revanchismo alemão, né? Motivo aí, top 1 dos motivos de ser uma guerra só. Mas por que a gente tem esse revanchismo? Porque eles perderam a primeira parte da guerra, nesse sentido, né? O que a gente vai chamar de Primeira Guerra Mundial, eles perderam. Outra coisa que esses historiadores argumentam: a gente tem os mesmos países envolvidos nos mesmos conflitos e fazendo as mesmas alianças. Aí outra coisa, a gente tem, devido à Primeira Guerra, né, ou à primeira parte da guerra, a gente tem a ascensão de regimes como o nazismo, que justificava as suas ações, né, em guerras futuras e vitórias que eles teriam. O que isso significa? Viva o Terceiro Reich, vamos fazer a Alemanha boa de novo, né? Grande de novo. A justificativa do Terceiro Reich era fazer a Alemanha boa de novo, e como é que eles fariam isso? Se vingando, fazendo revanche contra aqueles que puniram a Alemanha ou derrotaram essa Alemanha e fizeram esse outro Reich ou Reich anterior sucumbir. Bom, lembra lá, né, no final da Primeira Guerra, ou, né, da primeira parte da guerra, a gente tem o Tratado de Versalhes, que coloca a Alemanha lá no quadradinho dela e fala: não pode, não pode exército, não pode indústria bélica, você tem que ficar aí no seu cantinho fora aqui, né? Muitos territórios que eram seus não vão ser mais. Por exemplo, a gente tem a região do Sar, que fica para a França como pagamento, né, pelos danos sofridos na Primeira Guerra ou na primeira parte da guerra. Enfim. E aí, o que a gente tem agora, né? A gente tem a ascensão do fascismo, a gente tem a ascensão do nazismo, tem a desculpinha do Terceiro Reich, e a gente começa a ver a teoria do espaço vital. O que é essa teoria do espaço vital? Eu, Alemanha, sou linda, maravilhosa, superior a todos, então todo mundo tem que ceder o espaço que eu quiser, onde eu quiser, para que eu possa explorar e me tornar grande de novo. Então, essa é a teoria do espaço vital. Eles precisam desse espaço para crescer e se desenvolver. E aí se começa, né, o expansionismo alemão. Bom, esse expansionismo se dá de algumas formas. Primeiro, a gente tem aí o desrespeito do Tratado de Versalhes. Como se deu esse desrespeito? Para começar, esse expansionismo não podia nem existir. Desrespeito número 1. Desrespeito número 2. Eles começam a investir em indústrias bélicas, coisa que a gente tem bem clara no Tratado de Versalhes, dizendo que não podia fazer. Terceira coisa, investimento em exército. Eles tinham um exército bem articulado em números imensos, sendo que eles não podiam ter. Tinha um númerozinho lá, máximo, no Tratado de Versalhes que eles podiam ter. Hitler olhou para aquilo e falou: tá bom, não vou fazer. E aí Hitler foi vendo que ele estava fazendo tudo isso e Inglaterra e França nem aí para ele. Aí ele também é espertinho, ele vai lá e faz um pacto de não agressão com a Polônia e um pacto de não agressão com a União Soviética, porque, né, União Soviética não é para todos, e ele vai ver isso depois. E aí o nome desse tratado, né, de não agressão com a União Soviética se dá como Pacto Ribbentrop-Molotov. Era o nome dos representantes de cada lugar da Alemanha e da Rússia que desenvolveram esse acordo de não agressão. Risos, né, gente? Mas quem sabe de Segunda Guerra sabe que isso é engraçadíssimo. E aí, começou, né? Hitler olha para um lado, Hitler olha para o outro e fala: tá vendo essa região aqui? Região da Sar? Vou pegar para mim de volta, sabe como? Vou usar uma desculpa lá da Primeira Guerra ou da primeira parte da guerra,
que é a autodeterminação dos povos. Se essa galera se identifica, né, comigo, com a Alemanha, eles têm que voltar a pertencer à Alemanha. E aí, a partir de um plebiscito feito na região, a maioria das pessoas se identifica com a Alemanha, porque é uma região entre a Alemanha e a França, fica na fronteira. Não se identificam muito com a cultura francesa, então volta a ser uma área alemã. Hitler olha e fala, consegui ver jazidas de carvão de volta. Toma a França. E a França fica, tá bom. Tudo pra gente não ter uma guerra de novo, né? Ou, no caso, continuar a guerra. Porque a teoria de uma guerra só fala que o período do final da Primeira Guerra, né? De 1919 a 1938, 39, quando começa a Segunda Guerra, é um período de trégua. Onde os países estão querendo se ajeitar pra cair no pau de novo, que é basicamente o que acontece. Por isso que eu falei que a teoria, faz sentido. Enfim, e aí, em 1935, ele consegue a região do Saar e tá lá, França e Inglaterra. Ai, vamos entrar em guerra não, tá bom? Por favor. E aí, em 1936, ele militariza a região da Renânia. Era uma região que tinha, né, que você não podia manter tropas ali, porque era uma região, de novo, em fronteira entre França e Alemanha, e o objetivo de não manter tropas ali era para evitar agressões futuras entre um país e outro. Aí Hitler vai lá e militariza essa região e fala, e aí, França, qual vai ser? A França fica, tô nem te vendo, tô te ignorando aqui, ó. Tô nem aí pra você. E aí, em 1938, ele anexa a Áustria. Por quê? Porque a Áustria, então, era um lugar onde já foi território dos povos prussianos, dessa raça ariana. E logo em seguida, ele conquista a região dos Sudetos. O que é essa região? Essa região era uma região habitada por população de fala alemã, e mais pertencia ao governo da Tchecoslováquia. Aí o governo tcheco-eslovaco vira para a França, vira para a Inglaterra e fala, meu irmão, o cara quer meu território. E aí? Aí a França e a Inglaterra falam, bacana, ele quer, então a gente dá. Pra ele ficar quietinho na dele. Ele quer, a gente dá. E aí, na Conferência de Munique, em 1938, vai lá a Alemanha e consegue, né, a região dos Sudetos. Sudetos, isso. E aí, a galera da França e da Inglaterra fica, bacana. Mas por que eles ficam fazendo isso? É isso que eu falei deles concederem as coisas para não entrar em guerra, se chama política de apaziguamento. Eles preferiam fazer concessões do que entrar em guerra de novo. Porém, ao longo do tempo, eles foram começando a se armar porque estavam vendo que a guerra era inevitável pelo comportamento que Hitler estava tendo. E por isso que o expansionismo alemão se deu muito rápido, de uma forma muito tranquila, sem muitas agressões, porque estava nesse período de concessões, de política de apaziguamento. Mas, contudo, todavia, Hitler vai lá, ele se reúne com as suas forças armadas, com o ministro de Relações Internacionais dele, e ele começa a se organizar para iniciar uma guerra, né? Ele já estava percebendo que os outros países estavam se armando, mas estava todo mundo na chincha. Aí ele falou, vou ver um negócio aqui. Aí foi lá e invadiu a Polônia. Polônia que já era aliada francesa e inglesa. Ele invade a Polônia com a sua nova técnica de invasão, que era a Blitzkrieg. O que é a Blitzkrieg? Eu, com o meu alemão super desenvolvido aqui, a Blitzkrieg era aquilo que a gente vai chamar de guerra relâmpago. E ela se dava por algumas frentes. Primeiro a gente tinha a aviação, né? A galera da aviação vindo com bombardeios rápidos. Depois a gente já tinha uma invasão com blindados e com a infantaria. Então era um ataque muito rápido que você não sabia por onde você começava a combater primeiro. Você ficava no caos. E você consegue imaginar o Hitler rindo lá, tipo... vendo a Polônia em pânico. E aí, a França e a Inglaterra falam, acabou. Não deu pra ficar em paz. Não deu. Simplesmente não deu. É isso que você quer? É guerra que você quer? É guerra que a gente vai te dar. Então, beleza? Beleza.
E aí, só que o Hitler não é burro. Ao invadir a Polônia, ao mesmo tempo ele estava invadindo a Dinamarca, invadindo a Noruega e garantia para ele uma rota onde ele conseguia garantir ferro para as indústrias bélicas alemãs. Então, quando a França e a Inglaterra já entram em guerra com eles, ele já tá, tipo, preparado. A indústria dele já tá pronta para isso. Enquanto a indústria francesa, a indústria inglesa tava começando a entrar nisso. E aí a gente tem a ajuda dos Estados Unidos, vendendo armas, mandando dinheiro, enfim. Os Estados Unidos até então tava neutro nessa situação. E aí, né, a gente começa a ver, Hitler vai dominar a área da Bélgica, começa a dominar a área da Bélgica, e aí os ingleses e franceses pensaram, putz, ele vai me invadir aqui, vai invadir a França pela fronteira com a Bélgica, vamos ocupar aquela fronteira. Só que nisso que eles ocupam essa fronteira, eles deixam a fronteira entre a Alemanha e a França basicamente vazia. E aí eles cruzam a linha Maginot. O que é essa linha Maginot? É uma região, né? É uma rede de túneis e fortificações que ficava na fronteira entre França e França e Alemanha. E aí eles conseguem, assim, invadir a França com uma rapidez que é surreal. E aí o que acontece? Eles meio que cercam, meio não, né? Eles totalmente cercam o exército dos aliados, que eram os franceses e ingleses, em Dunkirk. Tem um filme até sobre isso, chamado Dunkirk, que tem o Harry Styles no filme. Eu super indico para vocês entenderem mais ou menos o que passava na cabeça das pessoas que estavam ali. Enfim, temos aí a perda da França, temos a instauração do governo de Vichy, que é um governo onde a gente tem o Marechal Pétain como líder, e ele tinha muita aproximação, né, com a ideologia fascista, então a gente tem um governo fascista na França. Porém, contudo, todavia, a gente tem um movimento de resistência liderado por Charles de Gaulle. Isso mesmo, é o nome do cara que tá lá no aeroporto da França. Você chega em Paris, o nome do aeroporto é Aeroporto Charles de Gaulle, porque o cara foi incrível. Ele organizou um movimento de resistência e ele organizou esse movimento de resistência longe da França, porque eles, né, tiveram que sair, estavam em Londres e eles organizaram esse movimento de resistência e foram ganhando força ao longo da guerra. Enfim. E aí, né, Hitler fala, ganhei a França, foi molezinha, agora vou para você, Inglaterra. Hitler possivelmente não estudou história, porque se ele tivesse estudado, ele teria visto que Napoleão tentou invadir a Inglaterra e não deu certo. Mas vamos lá, né? Ele comete todos os erros de Napoleão. Ele vai lá, tenta invadir a Inglaterra, ele vai lá, tenta invadir a Rússia. Ele não estudou história com frequência, né? Enfim, ele tenta invadir a Inglaterra, mas não consegue. Ele faz lá os bombardeios dele, porém a Força Real Britânica, né? A Força Aérea Real Britânica... Ih, enrolei, hein? Enfim, a galera lá da aviação, da aeronáutica britânica, botou os caras pra correr. E aí, eles ficam nessa e Hitler volta o olhar dele pro leste e vai tentando anexar mais territórios. Nesse mesmo tempo, a gente tem a Itália entrando na guerra. E aí, eles já tinham, né, dominado alguns territórios, eles já tinham a Líbia, já tinham a Etiópia, já tinham a Albânia, e aí eles decidem o quê? Vamos invadir a Grécia. Mas vamos invadir a Grécia porque, sei lá, tá perto? Não. Eles também tinham a ideologia de fazer uma Itália grande de novo, de obter um Império Romano de novo, de ascender novamente. Então, fazer a Itália grande de novo incluía ter o território grego para si. E aí eles tentam invadir, e aí eles não conseguem sozinhos, eles acabam perdendo pro exército dos aliados, mas aí vem o auxílio alemão e eles conseguem anexar. Aí beleza. Gente, vocês lembram que eu falei lá no início da aula que tinha um acordo de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha, né? Hitler olha e fala, tinha um acordo de não agressão com a Polônia, mas invadir a Polônia. Agora, se eu olhar aqui no meu caderninho de coisas que eu quero invadir, vai ser a União Soviética. Nossos principais inimigos são os comunistas, então eu tenho que invadir. E aí o nome, né, da operação, né, do plano de invadir a União Soviética é a Operação Barbarossa.
E aí, em julho de 1941, eles dão início a essa invasão. E ela tem 3 frentes, eles têm 3 focos de lugares que eles querem invadir. Que é Stalingrado, que era a antiga São Petersburgo, Moscou e a área, né, rural da Ucrânia, que já estava anexada à União Soviética, a Ucrânia, porque eram pontos estratégicos, era norte, centro, sul. Dominando esses 3 lugares, você dominava a região. E aí, né, em outubro de 41, os caras já basicamente estavam perto do Stalingrado e de Moscou. Por quê? Porque essa técnica deles, da Blitzkrieg, colocou o exército vermelho, né, sem saber muito o que fazer. Por mais que os caras estivessem super treinados, cara, você fica, meu Deus, sabe? Todo mundo já viu filme de Segunda Guerra, fala, os alemães estão chegando. Pá, 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 bum, bum, bum. Você não sabe pra onde correr. Eu não saberia pra onde correr, tá ligado? Eu não saberia. Eu falaria, eu vou morrer. É isso. Não tem escapatória, eu vou morrer. E aí, né, acontece essa situação, então Hitler já se vê meio que ganhando ali, mas ele ganha territórios, mas não territórios relevantes comparado àqueles que ainda estavam sob controle soviético. Por exemplo, as indústrias soviéticas estavam nos montes Urais, local onde os alemães não conseguiram chegar. Só que nesse inteirinho, né, que a gente via a Alemanha crescendo, se expandindo, a gente teve a expansão e instalação da barbárie e o Holocausto, né, gente? Já deu pra ver que eles já não gostavam dos judeus. A perseguição ao povo judeu na própria Alemanha começou a ficar mais intensa. Além das políticas de segregação, começou as mortes coletivas e aí os envios para os campos de concentração. Só que, para além disso, eles enviavam pessoas ciganas, testemunhas de Jeová, homossexuais. E nesses campos de concentração, eles faziam experiências, porque eles não consideravam os judeus gente. Eles consideravam, tipo, raça inferior impura, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, separar gêmeos siameses, essas coisas do tipo. Coisas que a gente hoje fala que é avanço na tecnologia de medicina, elas basicamente, né, começaram ali na Segunda Guerra usando corpos judeus, então complicado. A barbárie, né, ela se expande no sentido de que os povos que acabam sendo dominados pelos alemães, pelos nazistas, passam a se tornar trabalhadores compulsórios e eles têm que trabalhar o tempo todo, inclusive nos campos de concentração. Tanto que a entrada de Auschwitz tem uma frase que é o trabalho liberta, que é uma ironia. Você entrava ali e você não sabia se você ia sair ou não. Entendeu? Normalmente você não saía. E aí, vale ressaltar isso no momento de expansão e até então, né, ascensão nazista. Já se considerava nesse período que os alemães tinham basicamente ganhado a guerra. Só que, né, eles não contavam com algumas coisas que eu vou falar mais pra frente. Bom, além, né, da Itália ter entrado na guerra, o Japão também entrou na guerra. Só que o Japão também tinha sua política expansionista e ele viu na guerra sua chance, né, de ocupar, de fato, o Pacífico inteiro. Só que esse expansionismo, ele se chocava com os interesses norte-americanos ali na área do Pacífico. Os americanos olharam para os japoneses e falaram: aqui não. Aqui não. Você não vai crescer para cá. E aí, o que os Estados Unidos faz? Os Estados Unidos começam a estabelecer sanções econômicas prejudicando a economia do Japão. O Japão ficou marara e fala: meu querido, você acha que vai ser assim tão rápido, tão fácil? Tô vendo aquela base sua ali? Vou atacar. E eles atacam Pearl Harbor, que fica ali no Havaí, de surpresa. E aí os Estados Unidos até então estava neutro. Só que eles mataram muitos soldados americanos. Tem toda essa questão, né, dos interesses no Pacífico. E aí você olha aquela cena assim, você pensa assim: ferrou. Aí os Estados Unidos falou: eu tava quieto. Tava quietinho aqui na minha. Você resolveu me atacar? Vai me atacar? Eu vou atacar de volta. Estados Unidos entra na guerra. Pá, coloca lá
sua indústria bélica à disposição dos aliados, seus exércitos à disposição dos aliados. Porque os Estados Unidos gostam de uma guerra, né? Eles ganham dinheiro com guerra, então vamos pra jogo. Os Estados Unidos virou pra China não, né? Pro Japão e falou: você quer brigar? Então vamos brigar que nem gente grande. Os Estados Unidos conseguem refazer a frota deles, né? Lá no Pacífico. E brigam mano a mano com os japoneses. Tem um filme chamado Midway, que retrata, né, essa cena, esse período, onde até então os japoneses estavam ganhando muito, mas aí os Estados Unidos conseguem, na batalha do Mar de Coral e de Midway, recuperar alguns territórios, algumas bases, e aí começa a recuperação e avanço dos aliados na área do Pacífico. Bom, aí nós já temos um avanço. Para além disso, a gente vai ter outro avanço. A gente tem ainda Hitler voltado para a Rússia, para a União Soviética, tentando chegar a Stalingrado. Meu irmão, quando o cara tá chegando assim, tá olhando assim, falando, caraca, vou ganhar. O governo soviético olha e fala, eles mandam, tipo, muita gente. Eu não sei de onde eles tiraram tanta gente pra mandar, pra combater, né, o exército nazista. Meu irmão, eles cercam os caras, eles vão fazendo um jogo que, tipo assim, eles cortam, não tem como mandarem mais comida e suprimentos pro exército nazista. E aí eles, tipo, vão fazendo aquela técnica de novo de terra arrasada e tudo mais, não dando muita opção pro exército nazista conseguir se criar. E aí, cercando eles, fica cercando, Hitler vira e fala, vocês têm que lutar até morrer. Aí o comandante lá fala, lutar até morrer, meu irmão? Olha quanta gente já morreu aqui. Aí vai lá o comandante nazista e fala, a gente se rende, valeu, já todo mundo aqui morreu, a gente teve uma baixa de 250 mil soldados, não tem como, tá bom. E aí, essa é a primeira derrota nazista. Meu irmão, perdeu uma vez e a galera viu como te derrota, agora tu vai tomar na sua cara. A gente vai jogar na sua cara que a gente consegue ganhar de você. Bom, e aí a gente tem essa primeira vitória, grande vitória dos aliados. E eles conseguem, né, ir empurrando os nazistas em direção à Alemanha. Então eles abriram uma frente. Coisa que até então, né, nos primeiros anos de guerra, isso estava impossível. Então a gente tem a entrada dos Estados Unidos na guerra enviando mais dinheiro, mais exército. E abrindo ali, botando o Japão para correr um pouco. E a gente tem a União Soviética abrindo uma frente, de fato, para chegar à Alemanha. E aí os líderes, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra e da União Soviética se reúnem em Teherã, hoje é o atual Irã, mas antes era a Pérsia, em 1943 para definir o que eles vão fazer agora, né? Agora eles finalmente têm uma frente de guerra. E aí o Stalin vira e fala, então, tô vendo aí que vocês estão querendo começar, né, pela Itália, mas eu não acho que a Itália é essencial, assim, não é em questão de estratégia. Eu acho melhor a gente invadir, tentar dar uma frente, né, conseguir uma frente pela França. Por quê? Porque a França, na realidade, tinha, né, faz fronteira com a Alemanha. No momento que a gente conseguir, né, ocupar a França e vir ocupando a França, Hitler vai se obrigar a tirar gente do leste, do norte da África, para mandar a gente para lá. Então a gente vai ter, na realidade, várias frentes podendo ser abertas. Cara, Stalin foi, brilhante. E eles se organizaram para isso. A gente tem 6 de junho de 1944, o desembarque na Normandia. E acontece isso mesmo que o Stalin falou. Eles conseguem, né? O Exército Vermelho consegue chegar mais fácil, recuperar mais fácil mais territórios, empurrando cada vez mais o exército nazista para a Alemanha. A gente tem vitórias, né, na França, com os exércitos ingleses, franceses, húngaros, estadunidenses, canadenses. A gente tem muita gente, um exército totalmente novo, e que eles vão ganhando várias frentes. Eles conseguem, né, libertar Paris, libertar a França, eles libertam a Bélgica, libertam a Holanda,
E aí Hitler começa a perceber, putz, tô perdendo território. Mas até então ele tava, temos perdas, temos ganhos, mas eu tenho uma ideia brilhante aqui do que eu vou fazer e a gente vai ganhar. Relaxa, o Terceiro Reich tá salvo ainda. Só perdemos alguns territórios, deixa eles acharem que estão ganhando. Enquanto isso, a gente estava tendo guerra na África, no norte da África. Os italianos estavam tentando invadir o Egito, mas eles acabam sendo derrotados pelos exércitos dos ingleses. E aí, né, Hitler tá... A Itália é uma criança, cara, eu tenho que estar sempre ajudando a Itália. Não é possível, foi na Grécia, agora aqui, né, mas vamos lá. Aí, né, o Hitler manda ele cria, né, como se fosse um exército especial, conhecido como a Afrika Korps. Para auxiliar os italianos, eles só acabam ganhando, né, um pouco, né, eles ganham por pouco tempo o território do Egito, mas vai lá o exército britânico e bota eles para correr. Outra perda ali. Eles, inclusive, perdem na batalha de Al-Alamein. Não sei onde fica, mas eles perdem nessa batalha, entendeu? E aí a gente vê os italianos também retraindo, voltando pra Itália, falando, ó, perdi. Foi, não tem como. E aí, agora os aliados falam, eu tenho a minha França de volta, você perdeu na África, a gente tá vendo Hitler perder ali, voltando pra casa, agora a gente vai invadir você. Mussolini, não pensa que você passou batido. Não passou, não. Vamos invadir você. E aí eles começam a invadir a Itália pelo sul, vão vindo ali pela ilha de Sicília e começam a conquistar territórios. E aí, mais uma vez, os italianos, eles estavam perdendo o tempo todo e aí, perdendo o tempo todo, eles estavam dispostos a se render. E aí Hitler olha para aquela situação e fala, ninguém vai se render aqui. Vou mandar meu exército pra ir. Calma aí, um minutinho. Liga lá pro cara da SS. Manda exército. Só manda. Não tô nem aí, só manda. Vai tranquilo. Vai que é tua. Aí é tua que a gente vai ganhar. E aí, né, manda exército pra lá. E aí o exército alemão, ele ocupa parte, né, da Itália. Só que o próprio governo fascista, né, não tá mais interessado em manter esse acordo com Hitler, tá? Eles estão cansados de ver italianos morrendo, já que eles têm uma base muito nacionalista. Eles vão lá, depõem Hitler e depõem Mussolini, e o rei começa a tentar negociar com os aliados. O rei ainda existia lá, tá, gente? Ele começa a negociar, mas aí Hitler vai e fala... O Hitler vai lá, ocupa o norte da Itália e fala... Vocês acharam que tinha acabado? Acabou não. Essa aqui é a República de Salo. Mussolini tá aqui, né? No poder. E ele vai continuar aqui. E eu quero ver vocês me derrotarem aqui. Os aliados falam, o que você disse? Vai ser assim? Então peraí. Alô? É do Brasil? Então vamos mandar aqui, né? A FEB. Manda aí, galera. Pode mandar. Força Aérea Brasileira, Força Expedicionária Brasileira. Vem todo mundo. Galera dos aliados chama o vem todo mundo, então vamos, então. E aí, né, o Brasil teve participação, inclusive na Batalha de Monte Carlo, para expulsar os alemães da Itália. Eles conseguem. E a gente tem uma derrota significativa no eixo. E aí a gente tem... algumas frentes abertas, mas duas grandes frentes abertas. Que é a frente vindo ali em direção da França. Aqui a gente tem o Exército Vermelho vindo, os dois empurrando, ó, o exército alemão para o lugarzinho dele, que é a Alemanha. Toma então, você não falou pra gente ir com tudo? A gente veio com tudo, amigo. Aí, o que vai acontecendo? Nesse processo, a gente tem, por exemplo, o levante de Varsóvia, na Polônia, que a gente tem os poloneses se levantando contra o domínio nazista, mas eles são reprimidos lá, né? A gente tem a Finlândia, a Romênia e a Bulgária, que estavam fechadas ali com Hitler, falando, ó, acordinho de paz, fechou? Fizeram acordinho de paz com a União Soviética, que tava vindo avançando loucamente também. Botaram o exército nazista pra correr e falaram, tô indo até você, Hitler, vai tranquilo que eu tô indo aí. E aí, a gente também tem os alemães, né,
já meio desacreditados nessa vitória aí. E a gente começa a ver, né, várias frentes voltadas para invadir a Alemanha. Eles invadem a Alemanha e começa, então, o cerco de Berlim. O que é isso? Hitler estava em Berlim, enquanto a maioria dos seus oficiais e tudo mais foram para outros lugares da Alemanha ou foram para outros países. Dá para ver muito esse processo no filme chamado A Queda. Eu vou, inclusive, indicar nos stories depois dessa aula. Muito bom um filme que vocês conseguem ver o processo de pânico que estava entre os líderes oficiais da SS e o Hitler lá achando, não, vamos surgir com alguma arma secreta que a gente vai ganhar desses caras. E a galera falando, o Exército Vermelho já está chegando em Berlim. O Exército dos Aliados também já está chegando em Berlim. E Hitler, nada. E aí começa, né, o cerco de Berlim, fecha a entrada de Berlim, eles não deixam passar comida, e vão chegando cada vez mais perto. Comida, armamento, nada chega a Berlim mais. Então eles vão lutar com o que tem. Então você passa a armar crianças, passa a armar idosos, gente, para lutar contra o Exército Vermelho e o Exército dos Aliados. Surreal. E dá super bem pra ver isso no filme. Mas e aí, o que acontece? Eles conseguem, né, ocupar Berlim, derrubar Hitler, só que você pensa, então eles pegaram Hitler. Não, então. Hitler se matou, se suicidou com a sua esposa, Eva Braun. Por sinal, ele casou com ela 2 dias antes deles se matarem, juntos, eles se suicidarem. E aí, chegou lá, incineraram os corpos. Todo mundo que tinha alguma coisa pra esconder também se suicidou. Enfim, mó doideira. Eles conseguiram ocupar lá. Mas, bem, falei aqui, o sonho, né, de Hitler de fazer a Alemanha boa de novo, morreu. Por que esse sonho morreu? Se aparentemente eles estavam ganhando muito território, eles estavam ganhando no início da guerra. Se deu por 2 motivos. Pela entrada de reforços, né, como Brasil, Canadá, Estados Unidos, entre outros exércitos, e a própria União Soviética entrando, né, mais nessa guerra, auxiliando os aliados, e a força absurda, tem que chamar atenção para isso, a força absurda do exército soviético. Se não fosse eles abrindo essa primeira frente, a guerra não sei se levaria das mesmas coisas. Os aliados poderiam até vir a ganhar, mas levariam muito mais tempo. E outra coisa, poderia ter acontecido até da Alemanha nazista vencer. Tem uma série chamada The Man in the High Castle, do Amazon Prime, que fala da possibilidade, né, da Alemanha ganhando a guerra. Mas bem, cercamos Berlim, ganhamos a guerra? Ainda não. Temos alguém ainda para derrotar. Se Mussolini foi preso, julgado e fuzilado lá pela resistência italiana, um problema a menos. Hitler se matou, outro problema a menos. Mas a gente ainda tem o Japão. E os Estados Unidos falou, eu cuido disso. Se preocupa não. É comigo isso. E aí os aliados tentam fazer um acordo com o Japão segue resistindo e tal. E aí, né, os Estados Unidos fala, tem essas bombas atômicas aqui. Vou jogar. Os aliados, não precisam, não sei o que. Joguei, hein? Jogou dia 6 de agosto e 9 de agosto as bombas de Hiroshima e Nagasaki, sem a menor necessidade, já que estavam começando, né, a negociar a rendição japonesa. Mas jogaram, mataram muita gente. E 2 de setembro o Japão se rendeu e falou, vocês mataram, não teve como. A gente teve que se render. Mas então, quais foram as consequências dessa guerra? Bom, a gente viu que em pouco tempo, né, basicamente 20 anos quase, a tecnologia avançou no nível de que os caras saíram de uma guerra de trincheira, da Primeira Guerra Mundial, para aviões absurdos com bombardeios, e chegando a bombardeios nucleares. Então a gente viu uma situação de guerra total. Se a guerra anterior já tinha destruído muitas vidas, né? Essa guerra foi absurda. A gente teve aí, no mínimo, 50 milhões de mortos. 50 milhões. Pode-se dizer que 20 milhões desses eram soviéticos e tudo mais.
Mas não foi só a guerra que matou. Foi a guerra somada à fome, somada à miséria, a doenças, que foram aumentando mais ainda esses números. Fora a questão do genocídio, né? O Holocausto foi um genocídio. Então, essas foram as consequências. E a última consequência da guerra foi um novo equilíbrio geopolítico mundial. Como assim, Ana? Cara, até então, o equilíbrio estava muito voltado ali, né? Estados Unidos, médio, mas o foco da geopolítica mundial era a Europa. Com a Europa totalmente devastada, e os Estados Unidos que não foi atacado em nenhum momento, né? Que ficou ali, na moral, o parque industrial dos Estados Unidos estava intacto. O parque industrial soviético estava intacto. Você vê então surgir duas novas potências mundiais, enquanto as outras estão em crise. Tanto que depois, né, da Guerra Fria, a gente vai ter o Plano Marshall, a gente vai ter, acho que o Pacto de Varsóvia, buscando dar dinheiro para esses países se reerguerem, mas não passar a hegemonia dos Estados Unidos e a hegemonia da União Soviética. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Sei que ela ficou um pouquinho grande, mas é isso, gente. Segunda Guerra é isso, é muito detalhe. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima aula.